Oi, gente! Eu sou a Bruna, sou nutricionista e fundadora da Bem Nutri. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você é uma das 7.327 pessoas que se inscreveram e confirmaram a inscrição para participar da Semana da Introdução Alimentar. Nessa semana, vocês vão ter acesso a uma série de vídeos que vão mudar a forma como você fará a introdução alimentar do seu bebê. Vocês vão conhecer os 5 pilares para uma introdução alimentar segura e saudável para que o seu bebê coma de tudo em 4 semanas e desenvolva autonomia e hábitos alimentares saudáveis. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, será que é realmente possível ensinar o meu bebê a comer de tudo em 4 semanas e ainda ensinar ele a ter autonomia e hábitos alimentares saudáveis? Ou isso parece muito bom para ser verdade? Bom, gente, se isso não tivesse acontecido comigo lá em casa e com vários bebês que eu acompanho no consultório, eu também ficaria com o pé atrás. Certamente eu não ia acreditar. Mas isso é possível desde que você tenha um passo a passo para que você introduza todos os grupos alimentares na dieta do seu bebê de forma gradativa, respeitando a individualidade e as limitações de cada bebê, além de fornecer os estímulos corretos antes, durante e depois da introdução alimentar, o que vai permitir que ele desenvolva autonomia e hábitos alimentares saudáveis. Mas, Nutri, isso acontece com todos os bebês que aplicam esse método? Gente, provavelmente não. Isso pode acontecer no tempo do bebê. O importante nesse processo é você aplicar os estímulos corretos para que ele tenha a oportunidade de desenvolver autonomia e hábitos alimentares saudáveis e evolua na oferta de grupos alimentares para que ele coma de tudo, quiçá em 4 semanas. O fato é, as escolhas saudáveis, elas são aprendidas e desenvolvidas desde a gestação. Sério, Nutri? Desde a gestação? Sim, gente, desde a gestação. A partir da 16ª semana, o bebê já começa a sentir o sabor dos alimentos que a mamãe come. E ele já consegue distinguir o sabor doce do amargo, acredita? Ele até sorri quando sente um sabor docinho, sério. E ele faz careta quando ele percebe um sabor amargo, sabia? Então, dali já inicia a formação das preferências alimentares. E depois que o neném nasce, ele experimenta vários sabores diferentes através do leitinho da mãe, que sofre influência, alteração, dependendo da alimentação da mamãe. É por isso que você percebe que alguns bebês já apresentam preferências por sabor doce. Nossa, Nutri, mas eu comi tudo errado na gestação e na amamentação. E agora? Tá tudo perdido? Calma, gente. Não tá tudo perdido, tá? Não se preocupe. Você ainda pode sim reverter esse quadro. Desde que você decida fazer o certo a partir de agora, né? Ainda dá tempo para que você possa apertar as teclas certas da alimentação correta, para que seu bebê possa desenvolver sim as preferências alimentares saudáveis. E isso vai ter um impacto direto, tanto no ganho de peso como no crescimento do seu bebê. Além de tudo isso, você ainda vai evitar obesidade infantil, desnutrição e a seletividade alimentar. Com os estímulos corretos, você pode ensinar o bebê a desenvolver autonomia alimentar. Filha, você tá comendo manguinha? Tá. E você gosta? E você come sozinha já, filha? Já? Você é uma mocinha? Isso significa, gente, que você não vai ficar correndo atrás do seu filho para oferecer comida para ele. Porque o que eu mais vejo são as mães, gente, desesperadas, porque precisam ficar correndo atrás da criança pela casa para que ela coma. Isso não precisa ser a sua realidade. Então, gente, olha só. Todos esses processos, eles são aprendidos. Eles são ensinados ao bebê, muito antes de oferecer a papinha, como eu já disse. E devem ser mantidos durante e após a introdução alimentar. Então, assim, ter o carrinho do bebê sempre perto da gente ali na hora das refeições, por exemplo, já estimula o bebê a querer participar daquele momento, daquela refeição.
Então, quanto mais colorido tiver o seu prato, mais você desperta nele o desejo de vivenciar com você essa experiência. Muitas mães negligenciam esse processo, sabe, de introdução alimentar. Acham que é só amassar o legume e oferecer para a criança e não vem muita importância. Não vem que esse processo é um conjunto de práticas, de estímulos que podem ser determinantes para o desenvolvimento saudável do bebê. E o resultado disso, muitas vezes, são crianças seletivas ao extremo. São crianças que não aceitam os legumes. E quando eles ficam maiores, eles comem muito pouco, comem muito biscoitos, macarrão, nugget, batata frita, porque eles só aceitam esse tipo de comida. Assim, gente, essas crianças, eles têm prejuízo no crescimento, têm baixo peso e tendem a ficar doentes com mais frequência. Aqui em casa, eu tive a oportunidade de aplicar a teoria e ver a evolução da alimentação das minhas crianças, a ampliação do cardápio e o desenvolvimento da autonomia deles. É lindo, gente, é compensador ver eles fazendo escolhas saudáveis. Alguns dias atrás, a gente foi numa festinha de aniversário de criança. Era aniversário do priminho Heitor. E lá, a gente tinha muitos docinhos, muitas guloseimas, muitos salgadinhos e também tinham frutas, né? E o que me deixou assim muito orgulhosa foi a escolha da Laurinha. Diante de todos esses salgadinhos que tinham, ela preferiu a salada de frutas. Ela escolheu a fruta. Isso se chama escolha saudável. Mas isso tudo, eu tenho certeza, só foi possível porque desde a introdução alimentar, a gente vem fornecendo os estímulos certos, né? E é assim, é compensador quando você vê esse tipo de resultado. Mas nem sempre foi assim, tá? Eu devo ser assim um pouco parecida com você? Eu também tinha muitas dúvidas, muitos medos, uma insegurança enorme sobre como seria a aceitação dos alimentos para o meu bebê. Eu morria de medo do meu filho ser uma criança extremamente seletiva, sabe? Que não come legumes, verduras, não gosta de frutas, que é o que a gente mais vê por aí. E eu falo isso pra vocês porque desde quando eu fiquei grávida do Rafael, que hoje ele tá com 3 anos, eu senti que meu senso de responsabilidade tinha, assim, triplicado. Então eu queria fazer tudo certo. Mas qual que é a mãe que não quer fazer tudo certo, né? E deu certo. De certa forma, deu certo a introdução alimentar do Rafa. Eu tive um resultado bom, sim, mas não foi definitivamente um resultado espetacular. Ele começou a comer, nessa época eu tinha escolhido o método das papinhas, eu cozinhava tudo junto e misturado e ele comia. O problema foi que eu não consegui desenvolver nele a autonomia e ele não aprendeu o sabor dos alimentos de forma isolada, sabe? Eu tava assim, pensando apenas em oferecer a comida, um valor calórico e nutricional. Mas eu confesso que o processo de ensinar ele a comer ficou em segundo plano. Bom, aí logo depois eu fiquei grávida da Laurinha, agora eu ia ter uma menininha, né? E quando chegou a hora da introdução alimentar dela, eu pude fazer diferente com ela. Aqui eu já tinha criado meu passo a passo, eu já tinha entendido que a introdução alimentar não é só o que você escolhe para dar para o seu bebê, mas é uma série de fundamentos que, se eles forem bem aplicados, eles vão permitir o desenvolvimento correto do hábito alimentar do nosso bebê. E eu apliquei com ela. Gente, foi um sucesso porque ela desenvolveu autonomia e hoje ela faz escolhas saudáveis. Esse passo a passo, junto com 5 pilares, foram capazes de inserir no cardápio dela todos os grupos alimentares em 4 semanas e possibilitaram a ela um maior desenvolvimento motor e cognitivo. E ajudou a construir nela os hábitos alimentares saudáveis, que é o que a gente tanto deseja, né? E o Rafa? Ele que era completamente dependente para comer, com o estímulo correto, feito com a Laurinha, a gente começou a fazer com ele também. E agora eles comem sozinhos. É a coisa mais linda de ver. Vocês estão almoçando? O que você tá comendo, Rafa? Coração. Coração? E você, filha? Você também tá almoçando? Que delícia, mãe! E esse método eu já venho aplicando com alguns pacientes no consultório. E olha só o depoimento da Sara, a mãe da Elis. Salvou a minha vida e eliminou os meus medos quando chegou o tempo da introdução alimentar da Elis. Hoje a minha bebê come super bem, tem se desenvolvido saudável e de maneira mais natural possível. Só tenho gratidão por esse ser humano.
Gente, eu decidi então compartilhar isso com vocês porque a gente precisa de cuidar da saúde das nossas crianças. E a saúde, ela começa pela boca, não tem jeito. A gente precisa ensinar as crianças a comerem saudável e a gostarem de comidas saudáveis. A comer pelo valor nutricional e não somente para saciar a fome, para encher a barriga, sabe? A geração de crianças de hoje, ela tá fadada a morrer primeiro que os pais. Olha isso, porque elas estão desenvolvendo as doenças crônicas não transmissíveis logo na infância. Obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão. Isso diminui muito a expectativa de vida dessas crianças. Olha só, 1 em cada 3 crianças já apresentam excesso de peso na faixa etária de 5 a 9 anos. São mais de 6 milhões de crianças com problemas relacionados ao excesso de peso. A obesidade infantil, gente, aumentou 10 vezes em 4 décadas. E a prevenção de doenças, ela começa nos 1000 dias da criança. E esses 1000 dias é um período que ele vai desde a concepção até o bebê completar 2 anos de vida. Então, gente, olha só, eu vejo o cuidado correto com a alimentação do bebê uma prática do agora, mas com resultados duradouros para a vida toda. E como a maioria das pessoas costuma então para fazer para iniciar essa alimentação complementar? Bom, a maioria das mães não sabem como iniciar a introdução alimentar, né? Então elas simplesmente abrem ali a geladeira, escolhem 2, 3 legumes, cozinham, amassam e oferecem para os bebês. Sem entender os grupos alimentares, sem conhecer as proporções adequadas entre eles e com pouquíssima diversidade. E o que isso acaba causando? A falta desse conhecimento acaba deixando o prato das crianças monótonos, né? Isso pode levar a uma carência de nutrientes e crianças assim mais seletivas. Crianças que têm dificuldade de experimentar o novo. Então, o que a gente mais vê é a mãe iniciando a introdução alimentar de forma precoce também, oferecendo água, chás, sucos para o bebê antes mesmo dele completar 6 meses de vida. Gente, eu te entendo, eu sei, você não faz isso com o intuito de machucar o seu bebê, você está querendo fazer o seu melhor, mas a falta de conhecimento, ela realmente não leva a gente a um estado de qualidade, né? E essa prática de introdução alimentar precoce pode levar a infecções gastrointestinais pela possível contaminação de água dos alimentos. Também pode diminuir a imunidade do bebê, porque o bebê acaba diminuindo as mamadas. Pode aumentar a chance de diarreia, porque pode causar desnutrição. Pode aumentar doenças infecciosas e sobrecarga renal. Então, assim, as consequências de uma introdução alimentar precoce são muito grandes. Acho que não vale a pena. E é muito comum também a mãe utilizar as papinhas liquidificadas ou peneiradas. Essa prática diminui muito a oferta de nutrientes, de fibra, de caloria e pode também levar à desnutrição. E também não estimula a musculatura da boca. Então você não ensina o seu bebê a mastigar. Essas mães, elas tendem a não seguir uma evolução de consistência e de grupos alimentares. O maior problema desse método é que o foco, ele tá em encher a barriga da criança. Ele não está muito preocupado com a composição nutricional, com o estímulo ao desenvolvimento, com a autonomia, com hábitos saudáveis, sabe? Ele quer alimentar a criança e pronto. E algumas mães, no outro extremo, elas escolhem introduzir a alimentação do bebê pelo método BLW, que é um método que você dá os alimentos inteiros para o bebê para que ele coma sozinho. E qual que é o problema disso? Gente, uma criança de 6 meses, ela não consegue comer sozinha. Ela vai passar por um período de adaptação que ela vai comer nada ou muito pouco. E aqui é importante frisar que nesse primeiro ano de idade do bebê, a gente tem uma verdadeira janela de oportunidade. Olha só, o primeiro ano de vida é quando o bebê tem o seu maior desenvolvimento. É quando o corpo precisa de maior aporte de nutrientes para se desenvolver de forma saudável, né? Por exemplo, o cérebro do bebê ele cresce 175% no primeiro ano. É o maior crescimento cerebral que aquela criança vai ter na vida inteira. Então, eu acho que negligenciar a oferta de nutrição e valor energético nesse período é você colocar em risco a saúde do seu bebê. Por mais que você esteja amamentando, a gente sabe que o leitinho da mãe
já não é mais suficiente. A partir do 6º mês, a criança já precisa de uma alimentação complementar. Ela precisa comer, gente. Ela necessita que a alimentação forneça para ela um pool de nutrientes, em especial ferro e zinco, porque eles são fundamentais no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a alimentação nessa fase, apesar de ser complementar, ela é extremamente necessária. Eu sei que tem profissionais da área de saúde que recomendam o BLW, porque ele dá mais estímulo ao desenvolvimento sensorial e motor do bebê. Mas o problema aqui é que esse método ele deixa em segundo plano a nutrição, que é essencial nesse processo. No mês passado, eu estava na aula da pós e foi objeto de discussão diversos casos de bebês que com 8 ou 9 meses chegam no consultório já desnutridos, porque não conseguem comer, gente. E a mãe quer a qualquer custo fazer o método BLW. Olha, isso realmente me preocupa. Acredito que a virtude esteja no meio, não é 8 nem 80. A gente tem que fugir dos extremos, sabe? Sem radicalismo, a gente precisa conciliar o que tem de bom em cada método e dar o melhor para o bebê com segurança. Eu acho que o nome do jogo aqui é equilíbrio. Esse equilíbrio é o segredo do sucesso, não só na introdução alimentar, mas assim, em várias áreas da vida, na saúde, nos relacionamentos, no controle de peso. Se você pensar, por exemplo, em um relacionamento amoroso, ele tá fadado ao fracasso se você for aquela pessoa grudenta, sabe? Que não deixa o cara respirar, ele não tem mais vida social. Ou se você também é liberal demais. Então, em qualquer um dos extremos, a sua chance de fracasso é muito maior. Isso não significa que o método BLW não apresente resultado. Tem crianças que se adaptam ao método que dão certo? Sim, gente, tem diversas crianças que se adaptam ao método BLW. A gente vê o tempo inteiro na internet, várias blogueiras postando, incentivando o BLW. E realmente é lindo de ver, gente, é lindo. A criança, sabe, se adaptada ao método, comendo totalmente sozinha, é lindo. Agora, o que não é mostrado são os inúmeros casos de crianças que não se adaptam, que eles entram em um estado de desnutrição. E a mãe tem que sair às pressas para levar o bebê na nutricionista materno-infantil para tentar reverter o quadro. E é por isso que eu reforço a ideia de equilíbrio. Então, para mim, o método que traz maior segurança e equilíbrio, que garante nutrição para o bebê, autonomia e desenvolvimento sensorial e motor, é de fato um método participativo. Ele se encaixa perfeitamente na ideia de equilíbrio. É um método que você concilia a oferta da papinha amassada para garantir nutrição e caloria e ao mesmo tempo você garante alimentos em pedaços com cortes e formatos adequados para que o bebê também tenha estímulo sensorial e motor. Então, gente, um método participativo para mim é o mais equilibrado, é o mais seguro, é o que traz menos riscos e mais benefícios para o bebê. A escolha do método aqui, quero falar para vocês, é só um dos ingredientes da introdução alimentar. Porque a introdução alimentar não se resume a isso. Existem outros fatores que são tão importantes quanto para você garantir que o seu bebê aprenda a comer e aprenda a comer de forma saudável. E é por isso que nessa série de vídeos eu vou apresentar para vocês 5 pilares para uma introdução alimentar segura e saudável, para que o seu bebê aprenda a comer de tudo em 4 semanas e desenvolva também hábitos alimentares saudáveis. E o melhor de tudo, a aplicação desses pilares ajuda a melhorar a alimentação da família inteira, não é só do bebê. Conheça aqui a história da Carol, ela é mãe do Gabriel e do Micael. Então, uma amiga minha que também teve filho em junho de 2018, comentou comigo, tem um programa chamado Bem Me Nutri, que é sobre introdução alimentar, é bem legal, você deveria conhecer. E eu assisti uma aula da Bruna, e eu achei bem interessante. Eu venho de uma família assim, com uma alimentação bem seletiva, minha mãe não come bem, eu não como bem, e agora o Gabriel também não tá comendo bem. Então, eu não queria que isso acontecesse com o Micael. E o programa está me ajudando muito, não só com o Micael, mas também com o Gabriel e para mim, para o meu marido e para toda a família, sabe? Bom, gente, então como esse vídeo já tá ficando longo demais, né?
eu vou parando por aqui. Nesse vídeo, eu mostrei para vocês os métodos de introdução alimentar e os impactos de cada um deles na saúde do bebê. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês quais são, então, os 5 pilares para uma introdução alimentar segura e saudável para que seu bebê coma de tudo e desenvolva autonomia e hábitos alimentares saudáveis. O vídeo vai estar disponível na quarta-feira. Você vai receber um e-mail de alerta. Fica atenta, hein? Enquanto isso, deixa para mim aqui um comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando desse vídeo, tá? Deixa para mim a sua dúvida, eu vou fazer o possível para responder, tá bom? Assim a gente vai, aos poucos, criando uma comunidade de mães que se preocupam com a alimentação dos seus filhos. Se você tiver uma amiga que também tem um bebê, manda esse link para ela. Gente, essa série de vídeos só vai ficar disponível durante essa semana. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, no Insta, no Face, no YouTube. Eu tô sempre postando conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Nos vemos então na quarta-feira. Beijos da Nutri!